Jesus, graças a Deus. Nós vamos ler um texto que está na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 23. Deus abençoe os irmãos aqui da música, a nossa irmã Rose, que cantou. Agradeço também, e os demais irmãos também, a Léia, o Marcos, o pessoal que está aqui no altar hoje, o Adrian ali no violão, ali no teclado está o nosso queridão Felipe, está aqui no baixo o Vitor e na guitarra o Tiago Costa, e lá na bateria está também o nosso querido Murilo. Isso, graças a Deus. Amados, em Provérbios 23, 18, hoje eu quero falar sobre a esperança que você precisa para resistir diante das lutas da vida. Vamos falar sobre esperança hoje, e o texto está lá em Provérbios 23, no versículo de número 18, que diz assim: porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Vou repetir: porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Agora você que está em casa, você fala isso. Se você estiver sozinho, fala isso para você mesmo, tá bom? Se você estiver com alguém, você fala para alguém da sua casa, diga assim para essa pessoa, assim: olha, porque certamente, eu vou esperar você repetir, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, eu peço a tua graça para a glória do teu nome, amém. Se você tem o seu assento, pode se assentar agora mesmo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por esta oportunidade que nós temos. Nós tivemos aqui na terça-feira, na segunda e terça-feira, nós tivemos aqui uma vigília de 24 horas, e oramos bastante para o povo, pelo povo de Deus, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nação e pelas nações. E hoje eu quero falar sobre isso, a esperança que você precisa. Então, o primeiro ponto de hoje é a esperança que você precisa para resistir diante das lutas da vida. Nós precisamos não apenas ter esperança, mas ter esperança resistente para vencer as lutas da vida. Então na NVI diz assim: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Amados, nós precisamos ter uma esperança que não se acaba. A Bíblia diz que o justo, até morrendo, ele tem esperança. Então, meu querido, nós precisamos entender que essa questão de resistir é algo muito forte. A gente percebe que às vezes a tempestade bate numa casa ou numa árvore, e às vezes aquela árvore, ela é nova, mas ela é resistente. Algumas são velhas, mas são resistentes. Às vezes a mesma chuva, o mesmo vento, a mesma tempestade bate sobre outras árvores e as arranca, as derruba. Assim também são casas, telhados e assim por diante. Então, além de ter esperança, nós precisamos ter uma esperança que resista, uma esperança que resista diante das dificuldades da nossa vida. Então a Bíblia diz em Provérbios 23, 18, é um verbo forte, que é resistir, e eu quero dizer para você que sempre há esperança. Certamente, quando ele diz assim, certamente, então não há dúvida. Será que vai melhorar a minha vida? Será que vai ter jeito? Não, a Bíblia está dizendo que certamente haverá um bom futuro, e a palavra de Deus não falhará. A palavra de Deus não falha. Então escute uma coisa aqui: a gente aprende na nossa existência que sempre há uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus, são as promessas de Deus sobre a nossa vida. No inferno não há esperança. No inferno está ali o desespero, a dor que nunca se acaba. No inferno nunca vai melhorar. Cheguei no inferno, mas eu tenho esperança que um dia vai melhorar aqui. Não, no inferno vai ser sempre terrível.
Mas nós que estamos aqui na terra ainda, em direção à eternidade, lá também não vai precisar mais de esperança no céu, porque no céu, na eternidade com Deus, tudo será bom, não tem como melhorar mais do que já vai ser, então será maravilhoso. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos ter esperança. Se você tem Jesus, se você crê em Deus, então você tem esperança. Se você confia em Deus, você tem esperança. Uma pessoa que não tem essa perspectiva é porque não tem fé em Deus, é porque não conhece as Escrituras, ou conhece, mas não acredita na palavra de Deus. Então a esperança está no próprio Deus. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, essas dificuldades, não vai ficar assim. Certamente haverá, como está escrito aqui, acabará bem. Certamente haverá um bom futuro para você, para mim, para nós, porque nós confiamos e esperamos em Deus. Eu posso ouvir amém aí na sua casa? Está ligado aí na sua casa? É saudade de vocês de estar aqui com a gente no culto. Logo vão estar aqui outra vez. Deus vai nos permitir essa alegria. Então, a nossa esperança está em Deus. O crente tem que ter essa perspectiva. Enquanto eu pregar o Evangelho, eu sempre vou pregar a esperança. Eu vou pregar a fé, a esperança e o amor. São o tripé aí da vida cristã, da vida espiritual, da vida com Deus. Paulo fala que haverá três mais importantes: a fé, a esperança e o amor, e o maior delas é o amor. Então a esperança tem que estar na nossa vida. Há uma frase do Erwin McNuss, ele fala assim: a sabedoria traz esperança, Davidson. A sabedoria traz esperança. O Charles de Gaulle, que era um general, ele diz assim, que o fim da esperança é o começo da morte. Quando uma pessoa não tem mais a esperança, então essa pessoa começou a morrer. A palavra de Deus também nos fala em Efésios capítulo 6, vamos abrir lá, Efésios 6, no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele fala da batalha espiritual que nós vivenciamos, e a Bíblia diz no verso 13, deixa eu encontrar aqui, que eu marquei aqui os versículos da minha Bíblia, aos Efésios capítulo 6, passou, graças a Deus. Ele está falando aqui que é para a gente resistir no dia mau. Olha só, verso 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos que ficar firmes na fé, no amor e na esperança. Nós não podemos relaxar. Nós estamos numa batalha espiritual. Então você percebe que ele está dizendo: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você foi chamado por Deus para permanecer inabalável. Quando vem as dificuldades, é a hora da gente criar raízes, de nós nos fortalecermos em Deus e resistirmos para a glória de Deus. A vida na terra não é fácil. Nós encontramos diversas dificuldades, lutas e provações. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele está dizendo o quê? Seja resistente. A palavra de Deus nos fala que o mundo também jaz no maligno. A gente percebe que muitas pessoas durante a sua existência já sofreram algum tipo de injustiça. Certamente você que está me vendo em casa, certamente você já passou por uma situação de injustiça, por uma situação que você falou assim. A minha filha que às vezes fala, a Paola fala, não é justo. Às vezes ela viu alguma coisa e fala, não é justo. E é interessante que tem coisas sérias na nossa vida que não é justo. Às vezes um dinheiro que era justo a gente receber, mas a gente não recebeu, não é? Era uma coisa que era para ter dado certo, mas não deu certo. Você fala assim, isso é injustiça. É verdade, mas graças a Deus você resistiu. Você não desistiu de viver por causa disso, e está de pé aí lutando comigo agora para vencer essa fase, e vai vencer de novo, porque há esperança no nosso coração, e Deus tem nos dado resistência para não deixarmos de ter esperança, essa perspectiva boa. Algumas pessoas já perderam parentes dentro de casa, já morreu alguém, um pai, a mãe, às vezes um irmão, às vezes um irmão mais novo, uma criança. Terrível isso, terrível isso. E é interessante que é muito difícil essas coisas. É o dia mau, é o dia da luta, é o dia de
Porque a gente, se a gente não tiver esperança, a gente se desespera. Pessoas que tiveram decepções, às vezes nós causamos decepções na vida das pessoas, e às vezes as pessoas causam decepções na nossa vida. Então, muitas das vezes, inclusive ontem nós conversávamos sobre isso no G100, que nós estamos feito, que nos momentos que a gente tem que tomar uma decisão, às vezes está com a cabeça quente, você fala coisa e diz assim: nossa, se eu tivesse ficado quieto, não teria acontecido tudo isso que aconteceu agora. Porque às vezes no momento de nervosismo, a gente quase que perde, se não perde a cabeça, quase perde a cabeça. Então, todos nós já decepcionamos alguém, ou já ficamos decepcionados com alguém. É interessante que a Bíblia também nos mostra que existem estações, e a estação do inverno é uma estação que não se brota nada, e se brotar, o próprio frio, a geada, vai matar o broto. Então, no inverno, é o momento que não há frutos, é o momento que não há folhas, e a gente percebe que a gente não deve gastar energia à toa no inverno. É necessário no inverno a árvore, a planta se recolher, se oferecer, se recolher e esperar essa fase passar, porque depois vai passar. E aí às vezes você vê uma árvore e você fala assim: nossa, está seca, esturricada, não tem nada. É igual aqueles ipês, não é? Se olha assim, não tem nada, está morto, daqui a pouco aparece um monte de flores e fica lindo, maravilhoso. Então ele passou por aquela estação anterior e chegou agora na estação das flores. Você também vai passar está passando por uma estação difícil, mas logo as folhas vão ficar verdes outra vez, virão os frutos outra vez, e você vai reconquistar. É possível sim. Se você perdeu, você vai reconquistar. Deus tem o poder de restituir, de te dar sabedoria e força para você se levantar e conquistar e viver aquilo que Deus tem para você. Tenha esperança no seu coração. Então, nesta época, às vezes de inverno, inclusive, é tempo da gente se oferecer menos, mas servir mais. É tempo da gente, às vezes, falar menos e orar mais. Tomar cuidado com as nossas palavras. Então, você precisa, eu preciso, a igreja precisa, o mundo precisa de esperança para resistir, primeiro, às tentações do mal. As tentações do mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, meu querido Davidson, a palavra de Deus diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Olha só, Paulo, o apóstolo, está dizendo que às vezes as tentações vêm contra nós para que a gente caia, e caindo a gente perde a esperança. Mas ele está falando aqui que a tentação que vem sobre nós é comum a toda a humanidade, mas Deus é fiel, que não permitirá que a tentação seja além do que nós podemos suportar, e Ele vai nos dar um escape. O diabo é tentador. O que o diabo quer fazer é tirar a esperança do seu coração. É você se tornar uma pessoa que diz que crê em Deus, mas estar esperando o pior. Crê em Deus, mas fica olhando para os rumores que o mundo diz e não para o que a palavra de Deus diz. O diabo tenta para nos desviar do propósito de Deus. O diabo, porém, ele é enganador, ele é tentador, mas a Bíblia não diz que o diabo é vencedor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o vencedor, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, que você confie no Senhor. Sempre quando a gente é tentado ou cai na tentação, existe um atraso, um sentimento de perda, a energia baixa, a disposição diminui, mas nós precisamos prestar atenção na intervenção de Deus e não entrar e não cair em tentação. Então tem muitas coisas que as pessoas às vezes não param para ouvir o que Deus está falando, o que Deus está direcionando. Se você parar para prestar atenção, você não vai entrar na tentação, você não vai cair e vai continuar
firme na esperança para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu errei, eu caí em tentação, agora está tudo perdido. Não, tenha esperança. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa do pecado e nos purifica de toda a injustiça. Até para o mais vil pecador, se ele olhar para a cruz, se ele olhar para Jesus, há esperança para ele, porque Jesus Cristo venceu, e enquanto está aqui na terra, tem a possibilidade de confessar, de se arrepender, e Deus vai restaurar a sua vida para a sua glória e o seu louvor. Outra coisa, meu querido, você precisa de esperança para resistir o desânimo diante dos problemas. O desânimo diante dos problemas. A vida nos apresenta muitas vezes dificuldades, lutas e problemas, e por causa desses problemas, às vezes a gente tem uma tendência a desanimar, a desistir. Mas observe, a Bíblia diz também, lá em João capítulo 5, que havia um homem, ele havia 38 anos que ele estava paralítico. Ele estava na beira do tanque de Betesda. A Bíblia diz, e eles acreditavam que de quando em vez descia um anjo, agitava aquelas águas, e o primeiro que entrasse naquelas águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Este homem, certa feita, estava ali como sempre, e ele nunca desistiu. Jesus falou assim: você quer ser curado? Ele falou assim: eu não tenho ninguém que me ponha nessa água, porque toda vez que a água é agitada, desce outro na minha frente, e ninguém me ajuda, ninguém põe a minha pessoa ali. Então este homem, ele tinha um certo pessimismo, mas ao mesmo tempo ele tinha esperança, porque se ele não tinha ninguém, se ele não podia descer em primeiro, se ele não conseguia resolver aquilo ali, ele nunca desistiu, ele nunca desanimou. Alguém levava ele lá, alguém colocava ele lá, ou ele ia se arrastando, ou ele já arrumou uma tenda ali para ficar ali mesmo, porque ele acreditava que um dia iria acontecer um milagre na vida dele. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais problemas que surgem na tua casa, quanto maior a pressão, você tem que aproveitar a pressão para você adquirir poder e resistir isso, não é? Agora, ultimamente, existem panelas novas, mas no meu tempo, principalmente na vida de bastante pessoas, era panela de pressão. Agora já está sendo meio, tem outras possibilidades. A panela de pressão, você coloca lá um pouco de água no arroz, no feijão, coloca ali e acende, e aquele calor ferve a água lá dentro e fica uma pressão que está fechada. E quanto maior a pressão, quanto maior a temperatura, maior o poder de cozer, de derreter, de transformar o alimento. Assim também nós estamos passando por uma pressão muito grande, mas que a gente possa pegar essa pressão, não descartar, não direcionar em outros lugares, mas colocar isso diante de Deus, a nossa vida espiritual, e falar: eu vou orar mais agora, vou buscar mais a presença de Deus agora Deus vai operar mais milagre na minha vida, e quanto maior a pressão, diz o Tozer, maior é o poder liberado. Então não desanime, fala para a pessoa que está aí, não desanime. Em 2 Coríntios 4, 8, é isso mesmo? 4, 8 e 9, Davidson, vê se você acha aí, eu separei alguns versículos hoje. Volta um pouquinho. De todos os lados somos pressionados, Paulo fala. Então Paulo sofria pressão. De todos os lados somos pressionados. No anterior, filho, ele fala assim: nós passamos por aflições, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos. Olha lá, ele fala: ficamos perplexos, mas não desesperados. Aí abatidos, mas não destruídos. É uma versão diferente que está aí na NVI. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então Paulo fala assim: há uma pressão sobre você, crente? Sim, há uma pressão sobre mim também. Nós estamos juntos, as nações inteiras estão juntos. Não adianta você falar assim: é porque eu estou no Brasil, que é o mundo inteiro. E olha, quanto mais poder aquisitivo tem uma nação, mais desesperados eles estão. Nós não temos muito poder aquisitivo, mas nós somos um povo de fé, nós somos um povo da esperança, nós acreditamos, não é? Nós somos um povo que às vezes sai logo cedo, consegue alguma bala, alguma coisa, não é? E começa a vender
se não me engano, se não me falha a memória aqui, acho que eu tenho até o direito de errar nessa memória às vezes. O Silvio Santos, ele veio para São Paulo, não é? E ele não tinha nada, alguém deu uma bala para ele, e ele começou, vendeu aquilo, com o dinheiro comprou mais balas e vendeu, e foi aumentando as balas, e foi começando a ganhar dinheiro, e começou a prosperar, do nada. Só faz assim quem tem esperança, porque quem não tem esperança, chupa a bala e fala assim, ninguém me ajuda na vida. Ele superou, ele venceu, e hoje, eu não sei, faz tempo que eu não assisto, né? Mas até alguns anos atrás, ele falava assim, quem quer dinheiro? Que gostoso poder falar isso, né? A gente tem que ter esperança, não pode deixar o desânimo te pegar, porque Deus está cuidando de você. Lance sua ansiedade sobre o Senhor, diz Pedro, porque Ele tem cuidado de você. Esta batalha, esta luta não é para te destruir, mas é para fazer de você um instrumento mais usado nas mãos de Deus ainda, em nome de Jesus. Outra coisa que quer tirar a nossa esperança, nós temos que resistir com relação ao desespero diante das dores. A gente na vida, a gente sofre muitas dores e dificuldades. A Bíblia fala que houve um homem chamado Jabes, porque quando a mãe o gerou, ela teve muitas dores, e colocou no nome dele o nome de Jabes, que significa dor. Dor, vem aqui, dor, você vai jogar bola agora? Não é? Imagine se chamar dolorido, ou dodói, não é? Que situação, imagine você ter esse nome, as pessoas zombarem, né? Ou brincarem com isso, você carregar esse peso. A gente sabe que hoje a medicina criou analgésico, aleluia. Se tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico, né? Se tem uma dor de dente, você passa lá uma pomadinha. Quando era criança, a mãe tinha lá uma pomadinha mágica, passava ali o dente e acalmava tudo, que gostoso, não é? Se sofre uma distensão muscular, dorme de mau jeito, você passa lá um negócio que gela assim, e daqui a pouco já se sente o alívio. O jogador de futebol é assim, está lá no campo, o rapaz vai lá com spray assim, e ele continua jogando bola, que maravilha. Mas existem algumas dores que estão na nossa alma. Mas você que tem alguma dor, não se entregue à dor. Não ache que você é normal. É normal, todo mundo tem alguma dor. É verdade, de certa forma, mas não aceite você viver com dor o resto da sua vida. Tenha esperança, porque Jesus Cristo tem poder, Deus tem poder para curar esta dor. O Jabes, ele fez uma oração em 1 Crônicas capítulo 4, verso 10, Davidson. Ele fala, pedindo a Deus, ele pode voltar, filho, por favor. Diz assim, olha, está aí, você que está vendo no YouTube, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Olha, para um pouquinho aí, Davidson. O Jabes fez esta oração. Ele falou que a tua mão esteja comigo. Fala aí na sua casa, que a tua mão, Senhor, esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Vamos fazer a oração de Jabes mais uma vez. Diga assim, que a tua mão, Senhor, esteja comigo, livrando-me de males e aliviando as minhas dores. E Deus atendeu o pedido de Jabes. Deus vai ouvir a sua oração nestes dias. Tem algumas dores que você carregava há 2 anos, há 5 anos, há 15 anos, há 20 anos na sua alma, mas eu declaro, eu creio, eu profetizo que o meu Deus, o Espírito Consolador, vai visitar você hoje, está visitando sua alma hoje, nesta noite, e vai aliviar as suas dores. Ele ouvirá a sua oração. Nunca desista da tua cura, nunca desista. Tenha esperança, porque o nosso Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, aleluia. Deus faz milagres, Deus opera maravilhas, eu creio. Não se entregue à dor, não é natural. Bom mesmo, não é? Quando a gente é criança, a gente nem percebe que tem perna, que tem cabeça, a gente nem percebe que tem corpo, porque nada dói. Mas com o tempo a gente vai ficando um pouco mais experiente, a carne começa a reclamar, e a gente fala assim, nossa, tem um dedo aqui no meu pé, né? Eu tenho aqui uma dificuldade,
nisto, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Nossa, o coração deu uma palpitada, até doeu aqui um pouco, né? Aquela emoção tão forte, você fala assim: opa, tem o coração, tem o corpo, não é? Mas Deus nos fez sem dores. E é interessante que o Jabes, ele não desanimou diante das suas dores, ele não se desesperou. Outra coisa, não perca a esperança, resista para manter-se na esperança contra os ceticismos da sua humanidade. Às vezes, com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouco cético. Cético é aquele que é incrédulo, é aquele que não acredita mais que Deus opera. Enquanto existem algumas pessoas que às vezes fazem coisas que até mesmo eu penso: nossa, que estranho. Lá em Mogi Guaçu a gente estava fazendo um programa de rádio uma vez, eu fazia com o pastor Jorge, e a mulher disse que colocou a presilha perto do rádio. A gente estava na rádio, orando, abençoando. Depois que acabou o programa, ela ligou lá, dizendo assim: eu coloquei a presilha perto do rádio, que eu estava com uma dor de cabeça. Daí eu coloquei a presilha de volta no meu cabelo e orei, e eu fui curada da dor de cabeça. Você fala assim: que coisa mais chique, que coisa mais linda. Alguém pode dizer: nossa, mas isso é se apegar a um objeto, isso não funciona assim. Mas a Bíblia tem coisas que Deus fez, que até eu nunca fiz, eu acho que eu nunca vou fazer. Jesus, certa vez, ele cuspiu na terra, fez um lodo e colocou no olho do cego. Eu acho que eu nunca vou fazer isso, fique tranquilo, viu? Fique tranquilo. Mas Jesus fez isso. Quando uma pessoa tem esperança, ela não deixa a fé ir embora, ela acredita que Deus vai fazer, ela espera contra a esperança. A Bíblia fala de Abraão. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos, primeiro capítulo 4, verso 18. Romanos 4, 18 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão, ele creu contra a própria esperança. Olha só, por quê? Porque ele já era idoso, ele já tinha bastante idade, a sua esposa também, Sara também, mas Deus fez a promessa que ele iria ser pai. Ele creu, mesmo contra a lógica, contra toda a esperança, em esperança ele creu. Tem coisas que os médicos vão dizer: não tem jeito. Tem coisas que os governantes vão dizer: não tem jeito. É igual o besouro, que dizem assim, que o besouro ele não pode voar, mas ele não escuta ninguém, graças a Deus, porque ele é pesado e tem asas pequenas, e ele sai voando, mesmo com asas pequenas. A ciência não explica. O que Deus faz na nossa vida, muitas das vezes um milagre, como dizia uma bispa lá de São Paulo, milagre a gente não explica, o milagre a gente vive. E quem tem esperança e resiste contra a incredulidade, contra o ceticismo, esta pessoa está apta, está preparada para viver os milagres de Deus. Se você não tem tido sabedoria, peça a Deus: Deus, me dá sabedoria. Tiago 1,6 fala sobre isso, porque eu creio que o Senhor pode fazer, mas não duvide, acredite, peça e viva o milagre na sua vida. Deus continua fazendo milagres. O céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres. Acredite, há um milagre esperando por você. Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida nestes últimos dias. Deus fará coisas maravilhosas sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir amém na sua casa? Diga amém aí, aleluia. E por último, meu querido, os ressentimentos do coração. Resista, não se torne então um crente cético, tá? Voltando no ponto 4, não se torne um crente que não acredita, um crente que aprendeu tanta teologia que não acredita mais que Deus opera milagres. Eu conheço pessoas assim, pessoas que estudaram muito a palavra, se aprofundaram tanto, ligaram tanto a escrita com a ciência, que agora não acreditam mais que Jesus opera milagres. Já não oram mais por cura, já não oram mais por libertação,
entendem que pessoas que estão sofrendo é por causa de uma psicose, é uma doença mental, é um problema de doença física, é um problema que tem que passar com o médico. Não estou dizendo que não existe isso, existe sim, mas tem coisas também que em nome de Jesus tem que ir embora, e vai embora. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa fé, eu creio, como diz aquela canção, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta só uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Aleluia. Se você estivesse aqui no culto, ia falar para você dar uma salva de palmas agora para o Senhor Jesus. E por último aqui então, os ressentimentos do coração. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 5, no verso 2, na parte A, diz que o ressentimento mata o insensato. Pessoas que vivem no ressentimento são pessoas que sofrem com relação à esperança, porque uma vez sofreram e estão morrendo de medo de acontecer de novo, não se entregam mais, não tem mais a esperança de restauração, de transformação, de milagres na sua vida. Como eu disse no início, você já sofreu algumas dores, algumas decepções, e eu também. Todos nós já passamos por adversidades. Assim como todos pecaram na vida, não é? Até Jesus falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi todo mundo embora. Assim como também poderia dizer, quem nunca sofreu uma decepção na vida, uma dor na vida, pode ir embora. Não vai ninguém embora, né, se for esse caso. Ou quem já teve esse problema, essa dor, pode ir embora. Vai todo mundo embora, porque todos nós já enfrentamos adversidades na nossa existência e na nossa vida. Mas a Bíblia diz em Romanos 15:13, encerrando a palavra de hoje, há uma citação do apóstolo Paulo, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu vou repetir: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Quem confia no Senhor vai transbordar de esperança. Então nós sabemos, mas Jesus vai voltar, pastor, os problemas vão vir. Realmente os problemas estão aí. Alguns acreditam que nós estamos começando a viver o tempo de dores, não é? Como diz a Bíblia, o princípio das dores. Pode ser, mas Deus ainda nos dá a possibilidade, pela confiança nele, nas suas promessas e na sua palavra, de ter esperança, para que nós transbordemos de esperança. Deus não quer apenas que você tenha esperança, mas que você resista, permanecendo na esperança, que você tenha esperança e que você transborde na esperança, em nome de Jesus. Hoje então, para encerrar, resista às tentações, ao desânimo, ao desespero, ao ceticismo, à incredulidade e ao ressentimento. Resista ao mal, à carne, à crise que todo medo gera na sua vida. Acredita em Deus de todo o teu coração. Troque todos esses pensamentos negativos pela viva esperança, porque dias melhores virão. Deus é por nós, Deus está entre aqueles que nos ajudam. Então desista de desistir. Não será fácil, mas é uma realidade. Você tem que resistir, firme na esperança, porque Deus é maior. Deus nos deu a esperança que você precisa para resistir diante das lutas da vida, para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé na sua casa, faça isto. Enquanto existe vida, existe esperança. Está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Alguém já disse assim, que enquanto há vida, há esperança. Acho que ontem ou outro dia eu estava lembrando, não é? De que às vezes pessoas nos fazem um mal. É como aquele
cavalo, que alguém ficou revoltado com ele, jogou ele num buraco para que morresse ali, e começaram a enterrar o cavalo. E o cavalo começou a sentir a terra no seu cocuruto, né, nas suas costas, começou a chacoalhar e pisar em cima, e jogavam mais terra, e chacoalhava e pisava em cima, e ele foi subindo, até sair de lá. Às vezes o inimigo, ele levanta situações na nossa vida, para nós nos tornarmos céticos, para nós nos tornarmos inconstantes, medrosos, mas Deus te deu um espírito de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Haja esperança. Deus vai renovar a tua esperança nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos na sua casa, coloque a mão no seu coração agora mesmo. Eu vou orar por você. A nossa esperança está viva. Quando na sexta-feira disseram: matamos a esperança do mundo, quando o diabo lá no inferno, não é? Alguém já disse isso. Quando o diabo com seus demônios celebravam e festejavam a morte do Salvador da humanidade, Jesus estava lá, ele sofreu, ele morreu, a nossa esperança foi crucificada, mas no terceiro dia, logo no domingo de manhã, a nossa esperança ressuscitou, e a nossa esperança nos deu promessas, dizendo assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa esperança está viva. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, outros em ídolos de gesso, de metal, de ouro, de prata. Alguns defendem numa redoma de vidro a sua confiança, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele, a nossa esperança está viva. Não precisamos iluminá-lo, pelo contrário, Ele nos ilumina. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa vitória. No Senhor nós viveremos os milagres que Ele tem preparado. Fecha os teus olhos então, coloque a mão no coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Renova as forças, aumenta a esperança de cada coração, Senhor, de pessoas que são líderes, que estão sendo visados, estão numa vitrine, todo mundo está passando para olhar, para ver como é que ele reage, como é que ele faz, o que ele fala, como ele se comporta nesta crise. Pais estão sendo vigiados pelos filhos, ó Deus querido, os funcionários estão vigiando o patrão, estão olhando para ver o que ele vai fazer, e que o Senhor dê força para o líder, para o patrão, para o pai, para aquele que tem responsabilidades, para o pregador, para o evangelista, para o missionário, para o profeta, ó Deus da glória, tanto, Senhor Deus da glória, para administrar bem a situação, Senhor, material, financeira, nesta hora, nesta época, ó Deus da glória, como também para manter viva a chama da esperança no coração, declarando, Senhor, que hoje é tempo de salvação, que o nosso Senhor Jesus Cristo oferece a todos os homens a oportunidade de mudar, de entregar-se a Ele. Ora, se nós praticamos sempre as mesmas coisas, se torna um absurdo esperar que o acaso alguma coisa venha acontecer, mas aqueles que se rendem aos teus pés, como aquele que muda de médico, dizendo: eu vou para um outro médico, e ali deposita a sua esperança e recebe a cura, a restauração. Assim também hoje, Pai, que pessoas que estão afastadas da tua presença, pessoas, ó Deus, que ainda não entregaram a sua vida até agora, que ao fazer isto, certamente o Senhor vai renovar a esperança, o Senhor vai operar os milagres. Perdoe os nossos pecados, porque às vezes a nossa vida tem sido muito dura, para alguns tem sido mais difícil, Senhor, e às vezes se tornam céticos, ressentidos, feridos por causa de uma religião, por causa de uma situação, Senhor, religiosa, uma traição, uma decepção que tiveram com algum líder religioso, quem sabe. Ó Deus da glória, que o Senhor tenha misericórdia e perdoa aquele que feriu e perdoa aquele que foi ferido, aquele, Senhor Deus, que acumulou essa dor no coração, sem falar, sem se expressar, aquele que engoliu seco e agora vive esta má digestão emocional. Em nome de Jesus, traga cura, que venha a esperança agora, Senhor, como um fogo que lambeu a água, naquele dia lá no meio do povo de Israel, quando Elias apresentou a oferta no altar, lambeu aquela água,
queimou toda aquela oferta, lambeu a água que estava naquele redor daquela oferta, ó Deus, e todo mundo ficou ali feliz, assustado e cheio de esperança. Eles lutaram e venceram os profetas maldosos, mentirosos de Baal. Em nome de Jesus, assim também a esperança venha lamber agora a incredulidade, venha derreter agora, acabar com todo o ceticismo, com todo o ressentimento, com todo o desânimo, com toda a tristeza do coração. Em nome de Jesus, que possa lamber toda dor, toda doença no corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro, eu creio, por isso eu digo: Jesus Cristo, Filho de Deus, te dá saúde, receba a saúde, seja cheio do Espírito Santo agora mesmo. A nossa esperança está viva, a nossa esperança está presente na nosso coração, na nossa casa, na nossa família nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção sobre a tua vida. Eu te abençoo, que assim seja. Amém, Jesus. Dê uma salva de